Ela era apenas a empregada. Até encontrar sua própria foto escondida debaixo do travesseiro do patrão. A partir dali, nada mais seria igual entre eles. Deixe seu like agora e comente de onde você assiste. Vamos para nossa história. A manhã entrava preguiçosa pelas janelas da mansão Mariani, tingindo os móveis de mogno com luz dourada. Isabela subia as escadas principais com passos leves, habituados àquela rotina de 2 anos. Na mão direita, carregava uma cesta de roupas limpas recém-passadas. Na esquerda, produtos de limpeza que exalavam cheiro suave de lavanda. 27 anos. Cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático, uniforme impecável. Isabela Torres era o tipo de pessoa que passava despercebida, e ela preferia assim. Invisibilidade era uma forma de proteção, especialmente quando se trabalhava na casa de um homem como Henrique Mariani. Parou diante da porta do quarto principal, batendo levemente 3 vezes antes de girar a maçaneta. O cômodo estava vazio como esperado. Henrique já teria saído para o escritório. Havia pelo menos 1 hora. Pontual como um relógio suíço, sempre deixava a casa às 7 da manhã, voltando apenas ao anoitecer. Isabela entrou, permitindo-se um suspiro discreto. Aquele era seu momento favorito do dia. Não porque amasse limpar, mas porque ali, naquele espaço privado, sentia-se estranhamente próxima dele. Podia ver os livros que ele escolhia para ler antes de dormir, sempre deixados na mesinha de cabeceira, com marcadores improvisados. Podia sentir o perfume amadeirado que persistia no ar, misturado ao cheiro de café forte que ele tomava todas as manhãs. Começou pela janela, abrindo as cortinas pesadas de veludo bordô. A luz inundou o quarto, revelando cada detalhe. A cama com lençóis de algodão egípcio amarrotados de um lado só. Henrique sempre dormia do lado esquerdo, deixando o direito intocado. Uma presença fantasma de alguém que nunca estava lá. Isabela conhecia aquela história. Todos os funcionários conheciam. Henrique Mariani, 42 anos, viúvo. Não exatamente viúvo no sentido literal, mas emocionalmente sim. Bianca, sua ex-noiva, o havia deixado 3 anos atrás, dias antes do casamento, fugindo com um sócio dele. A traição fora pública, humilhante, notícia em revistas de fofoca. Desde então, Henrique se tornou uma versão mais fria de si mesmo. Educado, mas distante. Generoso nos salários, mas ausente nas interações. Ela trocou os lençóis com movimentos eficientes, dobrando cada canto com precisão militar. Foi quando suas mãos deslizaram sob os travesseiros para ajustá-los que seus dedos tocaram algo rígido. Papel. Isabela franziu a testa, puxando o objeto. Uma fotografia, pequena do tamanho de uma Polaroid, com bordas levemente gastas, como se tivesse sido manuseada muitas vezes. E era dela. Seu coração disparou violentamente contra as costelas. As mãos começaram a tremer, quase derrubando a foto no chão. Ali estava ela. O cenário era o jardim da mansão, próximo às roseiras que ela mesma cuidava nas horas vagas. A luz do fim de tarde banhava seu rosto, e havia algo em seus olhos naquela imagem. Felicidade genuína, o tipo de alegria espontânea que raramente permitia-se sentir. Mas o mais perturbador não era a foto em si. Era onde estava, escondida, debaixo do travesseiro de Henrique Mariani. Isabela sentou-se na beirada da cama, as pernas repentinamente fracas. Sua mente disparou em 1000 direções. Como aquela foto foi parar ali? Ela nem se lembrava de alguém tirando aquela fotografia. Quando foi? Por quê? E, principalmente, por que Henrique a guardava debaixo do travesseiro como se fosse algo precioso, íntimo? As perguntas atropelavam umas às outras, não dando tempo para respostas. Seu rosto queimava. O uniforme de repente parecia apertado demais. O ar do quarto pesado. Ela conhecia os limites de sua posição. Empregada, funcionária, invisível. Jamais cruzar aquela linha, jamais permitir que os sentimentos secretos que nutria por ele transbordassem em gestos ou palavras. Mas e ele? Teria Henrique? Não, impossível. Homens como Henrique Mariani não se interessavam por mulheres como ela. Ele frequentava galas beneficentes, jantares com empresários, eventos onde as mulheres usavam vestidos que custavam mais que o salário anual de Isabela. Ela era apenas ela. O som da porta da frente se abrindo no andar de baixo a fez pular da cama como se tivesse levado um choque. Passos firmes no corredor. Henrique. Mas ele nunca voltava antes das 6 da tarde. O quê?
Isabela segurou a foto com força, o coração martelando tão alto que tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo do corredor. Os passos subiam a escada. Aproximando-se, ela olhou ao redor desesperada, sem saber o que fazer. Deveria fingir que não viu? Colocar a foto de volta? Não. Ela precisava de respostas. A porta se abriu. Henrique entrou, parando abruptamente ao vê-la ali. Seus olhos cinza-azulados, geralmente tão controlados, demonstraram surpresa genuína. Isabela. Sua voz era grave, modulada, o sotaque paulistano refinado. Não sabia que você estava aqui em cima. Ele usava um terno, a gravata levemente afrouxada. Parecia cansado. Linhas de tensão ao redor dos olhos, mas ainda assim devastadoramente bonito. Cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas. Mandíbula forte. Porte elegante que vinha de gerações de boa educação e privilégio. Isabela se levantou, a foto ainda em sua mão. Henrique a viu. Seus olhos se arregalaram imperceptivelmente, o único sinal de que aquilo o afetava. Um silêncio denso preencheu o espaço entre eles. Isabela sentia cada segundo se esticando, elástico e sufocante. Precisava falar, precisava perguntar, mas as palavras emperravam na garganta. Foi ele quem quebrou o silêncio, dando um passo à frente, a voz saindo mais baixa, quase rouca. Você encontrou. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de algo que Isabela não conseguia decifrar. Medo, alívio, vulnerabilidade. Ela ergueu a foto, a mão ainda tremendo. Senhor Henrique! A voz saiu trêmula, mas firme. O que a minha foto faz debaixo do seu travesseiro? A pergunta pairou no ar como uma acusação, uma súplica, um pedido por verdade. Henrique abriu a boca, fechou. Seus olhos percorreram o rosto dela, como se memorizasse cada detalhe, como se estivesse prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles. Isabela, Ele respirou fundo, dando outro passo em direção a ela. Eu preciso te explicar. Há 6 meses O celular no bolso dele explodiu em toques estridentes, rasgando o momento. Henrique praguejou baixinho, algo raro nele, e tirou o aparelho com movimentos bruscos. Alô? A irritação na voz era palpável. Uma pausa. Doutor Silveira, sim, eu entendo, mas... Outra pausa, mais longa. A expressão dele mudou, tensão substituindo a vulnerabilidade. Agora? É realmente necessário? Não pode esperar até amanhã? Isabela observava. O coração ainda acelerado, a foto apertada contra o peito. Sentiu o momento escorregando entre os dedos como areia. Está bem. Estarei aí em 30 minutos. Henrique desligou, passando a mão pelo rosto em um gesto de frustração profunda. Olhou para Isabela com uma intensidade que a deixou sem ar. Meu advogado, há uma questão urgente sobre um processo que preciso resolver pessoalmente hoje ainda. Ele deu mais um passo, ficando perigosamente próximo. Isabela podia sentir o calor emanando dele, o perfume amadeirado envolvendo-a. Isabela, por favor, não vá embora. Quando eu voltar, vamos conversar. Eu vou te explicar tudo, prometo. Havia uma súplica em seus olhos que ela nunca vira antes. Henrique Mariani, o homem que comandava reuniões com dezenas de executivos, que fechava contratos milionários com um aperto de mão, estava implorando a ela com o olhar. Isabela não sabia o que dizer. Está bem. Algo se suavizou no rosto dele. Um sorriso pequeno, quase tímido, curvou seus lábios. Obrigado. Ele hesitou como se quisesse dizer mais, fazer mais. Então, de forma surpreendente, ergueu a mão e tocou levemente o rosto dela. Os dedos roçando sua bochecha em uma carícia breve que durou menos de 3 segundos, mas que queimou como fogo. Volto logo. Não suma. E então ele se foi. Passos rápidos descendo a escada, a porta da frente se fechando com um baque definitivo. O som do carro ligando, o ronco do motor se afastando. Isabela ficou parada no meio do quarto. A foto ainda em suas mãos, o rosto ainda queimando onde ele tocara. Seu mundo tinha sido virado de cabeça para baixo, em questão de minutos. Olhou pela janela, vendo o carro de Henrique desaparecer pela alameda arborizada. Um pressentimento estranho apertou seu peito. Uma sensação de que algo estava prestes a mudar, de que aquela conversa que não aconteceu poderia nunca acontecer. Balançou a cabeça, afastando pensamentos tolos. Claro que ele voltaria. Era só uma reunião com o advogado. Mas o pressentimento persistiu. Passagem de tempo 4 horas depois, 16h30.
Isabela estava na cozinha, preparando o jantar que Henrique nunca comia com os outros funcionários, mas que ela sempre deixava pronto. As mãos se moviam no automático, picando legumes, temperando o frango. Mas sua mente estava longe, presa naquele momento no quarto. O que ele ia dizer? Há 6 meses eu... O quê? 6 meses. Ela tentava lembrar. 6 meses atrás foi quando... Foi quando ela começou a cuidar das roseiras do jardim. Henrique a vira um dia suada e com terra nas mãos, e fizeram um comentário. Você gosta de flores? Uma conversa banal que se estendeu por 15 minutos. A primeira vez que ele realmente conversara com ela. Depois disso, outros momentos pequenos. Ele perguntando sobre seu dia, ela servindo o café pela manhã, e ele comentando que estava perfeito. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Sorrisos discretos. Teria sido aquilo? Teria ele... O telefone da mansão tocou, tirando-a dos devaneios. Ela limpou as mãos no avental e atendeu. Residência Mariane. Isabela? Era Marcos, o motorista pessoal de Henrique. Sua voz saía estranha, tensa. Você está aí? Sim, Marcos. O que houve? O senhor Henrique precisa de algo. Um silêncio. Longo demais. Marcos? É Isabela, a voz dele quebrou. Houve um acidente. O mundo inclinou. As paredes da cozinha pareceram se mover. O quê? Sua própria voz soava distante. Na Marginal Pinheiros, um caminhão perdeu o controle. Colidiu com o carro do senhor Henrique. Ele está no Hospital São Lucas. Inconsciente. A faca caiu da mão de Isabela, tilintando no chão. Suas pernas fraquejaram. Ele vai... Os médicos estão com ele agora. Você precisa vir. Por favor. Você precisa vir. Isabela desligou em um transe. Seus dedos buscaram o celular no bolso, discando táxi com movimentos automáticos. Arrancou o avental, pegou a bolsa. A casa girava ao seu redor. Não vá embora. Quando eu voltar, vamos conversar. As últimas palavras dele ecoavam em sua mente. E agora talvez ele nunca voltasse para ter aquela conversa. O Hospital São Lucas cheirava antisséptico e medo. Isabela correu pelos corredores brancos. O eco de seus passos misturando-se aos sons de monitores cardíacos e conversas abafadas. Uma enfermeira tentou detê-la, mas ela passou direto até avistar Marcos, sentado na sala de espera da UTI, o rosto enterrado nas mãos. Marcos! Ela praticamente gritou, fazendo-o levantar abruptamente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos, os olhos vermelhos, a postura curvada. Isabela, graças a Deus, levantou-se, segurando os ombros dela. Ele está vivo. Está vivo, mas o quê? Ela o sacudiu levemente, desespero transbordando. Fale comigo! Traumatismo craniano. Cirurgia de emergência. Os médicos disseram que as próximas horas são críticas. Marcos respirava com dificuldade. E tem mais. Eles não sabem se haverá sequelas. Memória, cognição. Não sabem. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marcos a guiou para uma cadeira antes que caísse. Eu preciso vê-lo. Só a família pode entrar agora. Os médicos foram claros. Eu sou... Isabela parou. O que era ela? Uma funcionária. Nada mais. Legalmente e oficialmente nada mais. Mas naquele momento, sentada naquela sala estéril, a foto ainda guardada no bolso de sua calça, ela soube. Soube que era mais. Tinha sido mais por 6 meses. Nos olhares, nos sorrisos, nos toques acidentais. Tinha sido mais naquela foto escondida, como um segredo precioso. E agora talvez nunca pudesse ser. Passagem de tempo 18 horas depois. Isabela não saiu do hospital. Dormiu na cadeira desconfortável, acordando a cada 2 horas para perguntar sobre Henrique. Os médicos repetiam a mesma coisa. Estável, mas ainda inconsciente. Precisamos esperar. Foi na manhã seguinte, quando a luz pálida filtrava pelas janelas da sala de espera, que Dr. Campos, o neurocirurgião, finalmente apareceu. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, expressão grave. Senhor Mariane acordou. Isabela se levantou tão rápido que Tonto a fez cambalear. Ele está bem? Ele pode falar. Dr. Campos levantou a mão, interrompendo o fluxo de perguntas. Fisicamente está se recuperando melhor que o esperado, mas ele hesitou, escolhendo as palavras. Há complicações. Amnésia retrógrada parcial. Ele perdeu memórias dos últimos 6 a 8 meses. O mundo parou.
6 meses. Exatamente os 6 meses em que tudo mudou entre eles. Doutor, isso é permanente? Marcos perguntou ao lado dela. Impossível dizer. Pode ser temporário, pode ser permanente. O cérebro é complexo. Às vezes as memórias voltam gradualmente. Às vezes nunca voltam. Ele olhou para Isabela com compaixão. Vocês são próximos dele? Eu sou seu motorista. Ela é funcionária da casa dele. Entendo. Bem, ele precisará de suporte familiar nos próximos dias. Orientação cuidadosa. Não forcem as memórias. Deixem que retornem naturalmente se retornarem. Isabela ouviu tudo como se estivesse debaixo d'água. Henrique não se lembrava. Não se lembrava das conversas no jardim. Não se lembrava dos sorrisos compartilhados. Não se lembrava de guardar a foto dela debaixo do travesseiro. Não se lembrava dela. 2 horas depois, quarto do hospital. Isabela entrou no quarto com passos hesitantes, o coração aos saltos. Henrique estava sentado na cama, a cabeça enfaixada, o rosto pálido mas alerta. Seus olhos percorreram a figura dela sem reconhecimento. Senhor Mariani, sua voz saiu trêmula. Como está se sentindo? Ele franziu a testa, confuso. Desculpe, você é... Cada palavra foi uma facada. Isabela, eu trabalho na sua casa. Cuido da limpeza, da organização. Ela forçou um sorriso que doía fisicamente. Vim ver como estava. Ah, Henrique assentiu educadamente, mas distante. Aquela distância antiga, de 2 anos atrás, antes de tudo. Gentil de sua parte, obrigado. Silêncio constrangedor. Isabela apertava a alça da bolsa com força para não desmoronar. Dr. Campos disse que precisa de repouso. Que logo poderá ir para casa. Sim, aparentemente tive um acidente. Não me lembro de nada. Na verdade, ele hesitou, vulnerabilidade cruzando seu rosto. Não me lembro de muitas coisas dos últimos meses. É desconcertante. Isabela deu um passo à frente, o instinto de confortá-lo mais forte que qualquer outra coisa. As memórias vão voltar. Tenho certeza. Henrique a estudou por um momento, algo indefinível em seus olhos. Você parece muito confiante, porque o senhor é forte. Sempre foi. Ele sorriu, mas era um sorriso vazio, educado. Não havia o calor que ela vira naquela manhã no quarto. Não havia reconhecimento. Não havia nada além de cortesia profissional. A porta se abriu abruptamente. Uma mulher entrou como um furacão. Toda elegância e perfume caro. Cabelos loiros perfeitamente escovados, vestido azul turquesa, saltos altos que clicavam no chão com autoridade. Bianca Prado. Isabela a reconheceu das fotos que vira em revistas antigas, guardadas por outros funcionários que adoravam fofocar. A ex-noiva, a mulher que destruíra Henrique 3 anos atrás. Henrique! Meu Deus! Bianca correu até a cama, lágrimas perfeitamente dosadas escorrendo por seu rosto impecável. Quando soube do acidente, vim imediatamente. Estava tão preocupada. Henrique piscou, surpreso pela efusividade. Bianca? Sim, amor. Sou eu. Ela segurou a mão dele, sentando-se na beirada da cama, como se fosse seu lugar natural. Então, pela primeira vez, notou Isabela. Seus olhos a escanearam da cabeça aos pés, avaliando, julgando, descartando. E você é... Isabela. Trabalho na casa do senhor Henrique. Ah, a empregada. Bianca sorriu, mas não havia calor ali. Que gentil vir visitar. Mas não precisa se preocupar. Eu cuidarei dele agora. Isabela sentiu a bofetada implícita. Sabia que deveria ir embora, que não tinha direito de estar ali, mas seus pés não se moviam. Na verdade, Henrique começou, mas Bianca o cortou suavemente. Você deve estar tão confuso, meu amor. O médico me contou sobre a amnésia. Mas não se preocupe. Eu estou aqui agora. Vou te ajudar a lembrar de tudo. Isabela viu a manipulação se desenrolando diante de seus olhos, mas era impotente para impedi-la. Bianca acariciava a mão de Henrique, falando baixinho, monopolizando completamente a atenção dele. Acho melhor eu ir, Isabela disse, a voz surgindo mais firme do que se sentia. Henrique olhou para ela, algo passando por seus olhos. Dúvida? Curiosidade? Mas desapareceu rápido demais para ter certeza. Obrigado pela visita, Isabela. Ela assentiu, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair, e saiu do quarto. No corredor, encostou-se à parede, as pernas tremendo. A realidade a atingiu com força total. Henrique não se lembrava dela. E Bianca,
A mulher que o destruíra estava de volta. Isabela sabia com terrível certeza que os próximos dias seriam uma batalha. Uma batalha que ela já estava perdendo. 3 dias depois, Isabela estava de volta à mansão Mariani. Mas tudo parecia diferente agora. O ar pesava, carregado de uma tensão que não existia antes. Ou talvez sempre existisse, e ela simplesmente não permitira se notar. Henrique recebera alta médica na manhã anterior. Os médicos recomendaram repouso absoluto por pelo menos 2 semanas, acompanhamento neurológico rigoroso e, mais importante, um ambiente familiar e tranquilo para facilitar possível recuperação das memórias. O problema era que ambiente familiar agora incluía Bianca Prado. Isabela subia a escada com uma bandeja de chá conforme havia sido instruída, não por Henrique, mas por Bianca, que assumira o comando da casa com naturalidade desconcertante, como se nunca tivesse saído, como se os últimos 3 anos não tivessem acontecido. Parou diante da porta do quarto principal, respirando fundo antes de bater 3 vezes suavemente. Entre! A voz de Bianca, não de Henrique. Isabela abriu a porta. O quarto estava diferente. Bianca adicionara toques pessoais em apenas 2 dias. Um roupão de seda jogado sobre a poltrona, revistas de moda espalhadas pela mesinha lateral, um frasco de perfume caro no criado mudo. Marcando o território, Henrique estava sentado na poltrona próxima à janela, usando roupas casuais, calça de moletom cinza e camiseta branca. Ainda tinha as bandagens na cabeça, mas parecia melhor, mais alerta. Folheava um livro distraidamente. Bianca estava ao lado dele, inclinada sobre o ombro dele, apontando algo na página. Seu cabelo loiro escorria como cortina de ouro sobre o ombro dele. A cena era deliberadamente íntima. Ah, o chá. Finalmente. Bianca se afastou, sorrindo com condescendência. Pode deixar na mesa, obrigada. Isabela avançou, colocando a bandeja com cuidado. Seus olhos encontraram os de Henrique por um breve segundo. Ele a observava com aquela expressão que ela não conseguia decifrar. Curiosidade, confusão, reconhecimento subconsciente. Isabela, não é? Henrique disse de repente, fechando o livro. Ela se endireitou, surpresa que ele lembrasse seu nome. Sim, senhor. Quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos. Ele assentiu lentamente, como se processando a informação. Seus olhos a estudavam de uma forma que fazia o coração de Isabela acelerar. E sempre foi apenas você? Cuidando da casa. Bianca interveio antes que Isabela pudesse responder. Sua voz açucarada, mas com fio de aço por baixo. Amor, você está cansando muito. O médico disse para não forçar. Ela pegou a xícara de chá, oferecendo-a a ele como se fosse uma enfermeira dedicada. Além disso, detalhes sobre funcionários não são importantes agora. Você precisa focar em se recuperar. Henrique aceitou o chá, mas seus olhos permaneceram em Isabela por mais um momento antes de desviar. Tem razão. Desculpe, Isabela. Só estou tentando juntar as peças. Entendo perfeitamente, senhor. Isabela forçou um sorriso profissional. Se não precisarem de mais nada... Não, pode ir. Bianca a dispensou com um gesto de mão. Ah, e Isabela? A partir de agora, trarei as refeições do senhor Henrique. Você pode focar nas outras áreas da casa. A mensagem era clara. Mantenha a distância. Isabela assentiu rigidamente e saiu, fechando a porta com cuidado. No corredor, encostou-se à parede, fechando os olhos. Cada interação era uma tortura refinada. Ver Henrique e não ser vista. Ser tratada como uma estranha pelo homem que, dias atrás, tocara seu rosto com uma ternura que a fizera acreditar em impossíveis. A foto ainda estava guardada na gaveta de seu quarto, no anexo dos funcionários. Isabela a olhava todas as noites, tentando se convencer de que aquilo fora real, que não inventara tudo em sua cabeça. Mais tarde naquela tarde, cozinha. Isabela estava preparando o jantar quando Clara, a cozinheira de 65 anos que trabalhava na mansão havia 15 anos, entrou bufando de indignação. Aquela mulher! Clara jogou uma sacola de compras no balcão, com mais força que o necessário. Teve a audácia de me dar uma lista de preferências alimentares do senhor Henrique, como se eu não soubesse o que ele gosta depois de 15 anos. Isabela cortava tomates metodicamente, tentando focar na tarefa. Ela está apenas tentando ajudar. Ajudar? Clara soltou uma risada amarga.
Ela está estabelecendo controle, marcando o território como um animal. E o senhor Henrique, coitado, nem se lembra do que ela fez com ele. Isabela pausou, a faca no ar. O que você quer dizer? Clara se aproximou, baixando a voz conspiratoriamente. Você não estava aqui há 3 anos, mas eu estava. Vi tudo. Ela balançou a cabeça, os olhos carregados de memórias desagradáveis. Bianca Prado não amava Henrique. Amava o dinheiro dele, o status, o poder. 5 dias antes do casamento, ela fugiu com Leonardo Campos, o sócio de Henrique na época. Isabela já sabia disso vagamente, mas ouvir de Clara que testemunhara tudo tornava mais real. Foi um escândalo. Revistas, fofocas, humilhação pública. Henrique ficou destruído. Não o tipo de destruição dramática, pior, o tipo silencioso. Ele se fechou completamente. Clara suspirou. Levou 2 anos para ele voltar a sorrir de verdade. E sabe quando foi? Isabela olhou para ela, o coração apertando. Quando foi? Há uns 6 meses. De repente ele estava diferente, mais leve. Ouvia música de manhã. Chegava em casa mais cedo. Eu não entendia o porquê até que... Clara sorriu com ternura. Até que comecei a notar como ele olhava para você. As lágrimas queimaram os olhos de Isabela. Ela piscou rapidamente, tentando contê-las. Você está imaginando coisas. Estou. Clara segurou o pulso dela gentilmente. Isabela, trabalho aqui há 15 anos. Conheço aquele homem. E sei reconhecer quando alguém está apaixonado, mesmo que não admita. Mas ele não se lembra. As palavras saíram quebradas. Não lembra de nada. Ainda não. Mas memórias não são a única forma de conexão. Clara apertou seu pulso antes de soltar. O coração lembra mesmo quando a mente esquece. Antes que Isabela pudesse responder, Marcos entrou na cozinha, o rosto tenso. Isabela, você precisa ver isso. Ele segurava um tablet e a tela mostrando um artigo de revista online. A manchete gritava: Bianca Prado retorna. A ex-noiva cuida do bilionário Henrique Mariani após acidente grave. Abaixo, várias fotos. Bianca entrando no hospital. Bianca saindo da mansão, usando óculos escuros. E a mais devastadora. Uma foto antiga do casal, lindos e apaixonados ou fingindo estar, em alguma gala beneficente. A legenda especulava sobre reconciliação romântica, sobre segundas chances, sobre como o acidente poderia ter reunido almas gêmeas separadas pelo destino. Ela está plantando isso na mídia, Marcos disse furioso, construindo uma narrativa. E o senhor Henrique, sem suas memórias, não pode contradizer. Isabela sentiu náusea. Era estratégico, cruel e eficaz. O que podemos fazer? Marcos e Clara trocaram olhares impotentes. Nada. Marcos admitiu amargamente. Não temos autoridade. Não somos família. Legalmente não temos voz. Isabela olhou para a tela novamente, para o sorriso triunfante de Bianca nas fotos. Era uma guerra. E Bianca estava vencendo sem que Henrique sequer soubesse que havia um campo de batalha. Flashback, 6 meses atrás. A memória veio como um tapa. Isabela tentava reprimi-la, mas era inútil. Precisava se lembrar. Precisava se agarrar a algo real. Era uma tarde de sábado, seu dia de folga. Mas ela voltara à mansão porque esquecera seu celular. A casa estava silenciosa. Todos os outros funcionários estavam fora. Isabela atravessava o jardim lateral quando ouviu música. Piano. Vinha da sala de estar, aquela enorme sala que raramente era usada, com o piano de cauda imponente no canto. Ela se aproximou lentamente, atraída pela melodia. Era algo clássico, melancólico, mas bonito. Debussy, talvez? Ela não tinha certeza. Parou na entrada, escondida atrás da cortina pesada. Henrique estava sentado ao piano, dedos deslizando pelas teclas com familiaridade surpreendente. Ele usava apenas calça jeans e uma camiseta branca simples, descalço, cabelos levemente desarrumados. Tão diferente do empresário de terno impecável. E seu rosto estava tranquilo. Olhos fechados, perdido na música. Isabela deveria ter ido embora. Sabia disso. Mas ficou congelada, observando. Algo em seu peito se apertava dolorosamente. A música parou. Henrique abriu os olhos e a viu. Ela esperava irritação, talvez constrangimento. Mas ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno, genuíno. Há quanto tempo está aí? Desculpe, não queria interromper. Vim buscar meu celular e não interrompeu. Ele deslizou pelo banco do piano, fazendo espaço. Sabe tocar?
Não, nunca tive oportunidade de aprender. Quer tentar? Isabela deveria ter recusado, mas algo no convite, na abertura em seus olhos, a fez se mover. Ela atravessou a sala e sentou-se hesitantemente ao lado dele. O banco era estreito. Seus ombros se tocavam. Aqui. Henrique pegou a mão dela delicadamente, colocando seus dedos sobre as teclas brancas. Toque essas 3, juntas, ela pressionou. Um acorde ressoou pela sala. Agora essas. Ele guiou seus dedos para outras teclas. Durante 20 minutos ele ensinou uma melodia simples, seus dedos se tocando ocasionalmente. Suas vozes baixas e íntimas no silêncio da casa vazia. Quando finalmente ela conseguiu tocar a melodia completa, Henrique aplaudiu suavemente. Você é uma aluna rápida. Você é um bom professor. Seus olhos se encontraram. O momento se esticou, carregado de algo não dito. Isabela via 1000 perguntas no olhar dele. 1000 possibilidades. Isabela. Sua voz era rouca. Você... Sim? Mas ele balançou a cabeça, desviando o olhar. Nada. Nada. Ela ficou ali, o coração aos saltos, desejando que ele tivesse coragem de terminar aquela frase. Foi no dia seguinte que Henrique começou a deixar pequenas notas para ela pela casa. Obrigado por cuidar das roseiras. Estão lindas. O café estava perfeito hoje. Vi que consertou a fechadura da biblioteca. Você é cheia de talentos. E 2 semanas depois, em um domingo ensolarado, quando ele a viu no jardim com aquele vestido floral amarelo, sorrindo enquanto regava as rosas, ele pediu para tirar uma foto. Para lembrar que coisas bonitas ainda existem. Ele dissera quase envergonhado. Isabela não soube o que responder. Apenas sorriu. E ele capturou aquele sorriso para sempre. Volta ao presente, noite. Isabela estava deitada em sua pequena cama no anexo dos funcionários, segurando a foto contra o peito. A lua entrava pela janela, banhando tudo em prata. Ela podia desistir. Seria mais fácil. Aceitar que aqueles 6 meses foram uma ilusão, um sonho breve. Que homens como Henrique e Mariane não eram para mulheres como ela. Mas então lembrava do toque dele em seu rosto, do desespero em seus olhos quando prometeu explicar tudo, da forma como guardava a foto debaixo do travesseiro, como um segredo precioso. Aquilo foi real, e se foi real uma vez, poderia ser real de novo. Isabela se levantou, determinação endurecendo sua espinha. Bianca poderia ter o passado, poderia ter as memórias que Henrique perdera, mas Isabela criaria novas memórias, mesmo que demorasse, mesmo que doesse. Ela não desistiria. Uma semana se arrastou como uma eternidade. Bianca mantinha Henrique praticamente isolado, sempre encontrando razões para limitar o contato dele com os funcionários. Ele precisa de silêncio. O médico recomendou mínima estimulação. Não queremos confundi-lo. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. Era uma terça-feira quando Isabela estava no jardim, podando as roseiras. O sol da manhã aquecia sua pele. O cheiro de terra úmida e flores perfumava o ar. Ela se perdera naquela rotina reconfortante, os únicos momentos de paz em dias turbulentos. Você sempre faz isso? Isabela pulou, quase derrubando a tesoura de poda. Virou-se abruptamente. Henrique estava a poucos metros, apoiado na bengala que os médicos recomendaram usar temporariamente. Usava calça de linho bege e camisa branca com mangas enroladas. As bandagens haviam sido removidas, revelando uma pequena cicatriz na têmpora esquerda. Senhor Mariane, sim, cuido das rosas toda terça e sexta. Ela limpou as mãos no avental, nervosa. Desculpe se o barulho o incomodou. Não incomoda. Ele se aproximou lentamente, observando as flores com interesse genuíno. São lindas. Não me lembro de prestar atenção nelas antes. Porque você só começou a notar há 6 meses. Isabela pensou, mas manteve o silêncio. Henrique estendeu a mão, tocando delicadamente uma rosa vermelha. Esta é a sua favorita? Ele apontou para uma rosa cor de pêssego, particularmente exuberante. Isabela arregalou os olhos. Como ele... Sim, como soube? Henrique pareceu surpreso pela própria observação. Eu não sei. Apenas pareceu certo. Ele franziu a testa, confuso. Estranho. Um lampejo de esperança acendeu no peito de Isabela. Conexões subconscientes. Clara estava certa. O coração lembra mesmo quando a mente esquece. Não é estranho, ela disse suavemente. Talvez você tenha prestado mais atenção do que lembra.
Ele a olhou então, realmente olhou, aqueles olhos cinza azulados penetrando os dela. Tenho sonhos. As palavras saíram baixas, confessionais. Todas as noites, fragmentos. Uma mulher no jardim sorrindo. Sol no cabelo. Rosas ao redor. Que uma sensação de paz. Como se aquele fosse o único lugar onde eu queria estar. O coração de Isabela martelava tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvir. Talvez não seja um sonho. Talvez seja uma memória tentando voltar. Talvez. Henrique continuava a observá-la com aquela intensidade desconcertante. A mulher no sonho. Nunca consigo ver o rosto claramente. Mas o quê? Ela me lembra você. O ar entre eles ficou eletricamente carregado. Isabela mal conseguia respirar. Henrique! A voz de Bianca cortou o momento como uma navalha. Ela surgia da casa, movendo-se rapidamente em direção a eles, o rosto compondo preocupação que não alcançava os olhos frios. O que você está fazendo aqui fora? O médico disse para evitar sol direto. Estou bem, Bianca. Apenas caminhando um pouco. Você deveria ter me avisado. Eu teria vindo com você. Ela se posicionou entre Henrique e Isabela uma barreira física. E você? Virou-se para Isabela, sorriso tenso. Não deveria estar distraindo o senhor Henrique. Ele precisa de repouso. Eu estava apenas... Sei o que estava fazendo. Bianca a cortou, voz baixa, mas venenosa. Então, voltando-se para Henrique com doçura fabricada. Amor, vamos voltar para dentro. Preparei seu suco de laranja favorito. Henrique hesitou, olhando para Isabela novamente. Algo passava por seus olhos. Resistência? Frustração. Está bem. Ele cedeu finalmente. Enquanto Bianca o guiava de volta para a casa, ele olhou por cima do ombro uma vez. Isabela segurou aquele olhar, tentando transmitir tudo o que não podia dizer em voz alta. Eu sou a mulher do seu sonho. Eu sou aquela que você procura. Me lembre. Por favor, me lembre. 2 dias depois, escritório de Henrique. Isabela estava limpando o escritório no 2º andar, um cômodo que raramente entrava. Henrique sempre mantivera aquele espaço privado, quase sagrado, mas Bianca especificamente pedira que ela organizasse a sala. Uma tarefa que parecia estranhamente deliberada. A sala cheirava a couro e papel antigo. Estantes de livros cobriam 2 paredes inteiras. Uma mesa imponente de mogno dominava o centro, coberta com documentos e pastas. Isabela começou metodicamente, tirando pó, organizando papéis. Foi quando viu uma pasta aberta sobre a mesa, documentos espalhados de forma descuidada. Não era de sua conta. Ela sabia disso. Mas algo chamou sua atenção. O nome em uma das páginas, Transferência de Procuração Legal. Isabela se aproximou, o coração acelerando. Seus olhos escanearam o documento rapidamente. Era uma procuração ampla, dando a Bianca Prado autoridade para tomar decisões financeiras e legais, em nome de Henrique Mariani, datada de 3 dias atrás. Isabela sentiu o sangue gelar. Procurou mais. Havia outros documentos. Alterações em testamento. Transferências de ações. Acesso a contas bancárias. Bianca estava consolidando o controle legal sobre os bens de Henrique. E na parte inferior de um dos documentos, Isabela viu algo ainda mais perturbador. Uma assinatura de Henrique que parecia forçada, trêmula, não fluida como as assinaturas dela conhecia de outros documentos na casa. Ele assinou isso sob pressão? Sob manipulação? Encontrou algo interessante? Isabela girou tão rápido que quase derrubou a pilha de papéis. Bianca estava na porta, braços cruzados, expressão de predadora que encurrala a presa. Eu estava apenas limpando. Os papéis estavam bagunçados. É claro. Bianca entrou lentamente na sala, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura foi sinistro. Isabela, preciso ser honesta com você. Ela se aproximou, cada passo deliberado, ameaçador. Você acha que não sei? Bianca riu, um som sem humor. Acha que não vejo como olha para ele? Como inventa desculpas para estar por perto? Eu não... Por favor, não me insulte. Bianca parou a centímetros dela. Mesmo com saltos, Isabela era mais alta. Mas Bianca emanava uma autoridade cruel que a fazia parecer gigante. Você é patética. Uma empregada apaixonada pelo patrão. É tão clichê que até dói. Isabela sentiu raiva fervendo, mas manteve a voz controlada. E você? Voltando para um homem que abandonou na véspera do casamento? Isso não é patético? O sorriso de Bianca se alargou.
mas os olhos permaneceram gélidos. A diferença, querida, é que eu tenho poder. Tenho história com ele. Tenho conexões, influência, recursos. E você tem o quê? Um uniforme de empregada e sonhos impossíveis? Ela se virou, caminhando até a mesa, tocando os documentos com propriedade. Henrique não se lembra de você. E mesmo que lembre um dia, você acha honestamente que escolheria você ao invés de mim? Uma mulher da sociedade educada, da mesma classe social. Bianca riu novamente. Você foi uma distração. Um capricho. Homens ricos fazem isso o tempo todo. Brincam com as empregadas para aliviar o tédio. Mas eles sempre voltam para onde pertencem. Cada palavra era calculada para ferir e funcionava. Mas Isabela não deixaria Bianca ver sangue. Se você está tão confiante, por que está aqui ameaçando-me? Bianca piscou surpresa pela resposta. Não estou ameaçando. Estou apenas esclarecendo a situação. Ela endireitou os ombros, recuperando a compostura. Mas já que tocamos no assunto, sugiro que você encontre outra posição. Tenho certeza que posso fornecer excelentes referências. Conheço várias famílias que precisam de funcionárias competentes. Está me demitindo? Estou oferecendo uma oportunidade. Bianca sorriu friamente. Aceite graciosamente ou posso tornar sua permanência aqui desconfortável. Isabela cerrou os punhos, unhas cravando nas palmas. Eu não vou a lugar nenhum, não? Bianca inclinou a cabeça. Então vamos ver quanto tempo aguenta. Ela passou por Isabela, parando na porta. E Isabela, esses documentos que você viu? Esqueça deles. Completamente. Seria uma pena se alguém fosse acusado de bisbilhotar assuntos confidenciais. Você sabe como essas coisas podem acabar mal. A porta se fechou, deixando Isabela sozinha, tremendo de raiva e medo, mas também de determinação. Bianca mostrou as cartas e cometeu um erro crucial. Ela subestimou Isabela. Naquela noite, quarto de Isabela. Isabela sentou-se na cama, o celular na mão, debatendo internamente. Clara havia lhe dado um conselho mais cedo. Se você suspeita de algo ilegal, precisa de evidências e precisa de ajuda. Ela digitou o número que Marcos lhe passara. Dr. Silveira, o advogado de Henrique há 15 anos. Um homem que, segundo Marcos, era leal a Henrique acima de qualquer coisa. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz grave atender. Alô, Dr. Silveira? Meu nome é Isabela Torres. Trabalho na casa do Sr. Henrique Mariani. Uma pausa. Sim, senhorita Torres. Como posso ajudá-la? Isabela respirou fundo. Preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Sobre documentos que o Sr. Henrique assinou recentemente. Eu acredito que ele pode ter sido coagido. Outra pausa mais longa. Isso é uma acusação séria. Eu sei. E não faria se não tivesse certeza. Por favor, doutor. Preciso apenas de 20 minutos do seu tempo. Ela ouviu o som de papéis sendo mexidos. Amanhã, 15h. Meu escritório. Traga tudo o que tiver. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Quando desligou, Isabela sentiu um misto de alívio e terror. Estava cruzando uma linha. Mas era a coisa certa. Tinha que ser. Ela olhou para a foto na mesinha de cabeceira. Henrique sorrindo para ela através do tempo. Vou lutar por você. Ela sussurrou para a imagem. Mesmo que você não se lembre, mesmo que pareça impossível. Vou lutar. E naquela noite, pela primeira vez em dias, Isabela dormiu com algo além de dor no coração. Dormiu com esperança. O escritório do Dr. Silveira ficava em um prédio elegante na Avenida Paulista. Isabela entrou no lobby de mármore, sentindo-se completamente deslocada em seu vestido simples azul marinho, o mais formal que possuía. Executivos de terno passavam apressados, falando em celulares carregando pastas de couro. Ela quase desistiu ali mesmo. Mas então lembrou do olhar de Henrique no jardim. Da forma como ele dissera, ela me lembra você, da assinatura trêmula naqueles documentos. Respirou fundo e entrou no elevador. O escritório de advocacia ocupava todo o 15º andar. Paredes de vidro, móveis modernos, uma recepcionista impecável que a analisou com evidente surpresa quando Isabela se anunciou. Tenho reunião marcada com o Dr. Silveira às 3h. A recepcionista verificou o computador, sobrancelhas se erguendo. Senhorita Torres? Sim. Um momento, por favor. Isabela esperou em uma cadeira de couro,
as mãos apertadas sobre a bolsa onde carregava fotos que tirara dos documentos com o celular. 5 minutos que pareceram horas. Senhorita Torres, um homem de 50 e poucos anos apareceu. Cabelos grisalhos, terno impecável, óculos de armação fina. Sou Paulo Silveira. Por favor, me acompanhe. Seu escritório era grande, com vista panorâmica da cidade. Livros jurídicos alinhados em estantes. Diplomas nas paredes. Dr. Silveira indicou uma cadeira diante de sua mesa e sentou-se, os dedos entrelaçados, expressão profissional, mas não hostil. Você mencionou documentos suspeitos ao telefone. Vamos direto ao ponto. O que exatamente viu? Isabela tirou o celular da bolsa, mãos tremendo levemente enquanto abria as fotos. Procurações amplas, alterações em testamento, transferências de controle acionário. Todos datados dos últimos dias, todos dando poder total a Bianca Prado. Ela mostrou as imagens. E as assinaturas do Sr. Henrique parecem forçadas, diferentes das que vi em outros documentos dele. Dr. Silveira pegou o celular, ampliando as imagens. Sua expressão permaneceu neutra. Mas Isabela notou o leve apertar de sua mandíbula. Como teve acesso a esses documentos? Bianca me pediu para limpar o escritório. Eles estavam abertos sobre a mesa. E ela sabe que você os viu? Isabela hesitou. Sim, ela me confrontou. Me ameaçou sutilmente. Dr. Silveira recostou-se na cadeira, retirando os óculos para limpar as lentes. Um gesto que parecia mais sobre ganhar tempo para pensar do que necessidade. Senhorita Torres, essas são acusações graves. Coerção, manipulação de pessoa em estado vulnerável. Se provarmos, Bianca Prado pode enfrentar consequências criminais. Ele a olhou diretamente. Mas preciso perguntar, qual é seu interesse nisso? Por que arriscar seu emprego, possivelmente sua segurança, para me trazer isso? A pergunta era justa. Isabela engoliu em seco. Porque o Sr. Henrique me tratou com respeito e dignidade nos 2 anos que trabalhei para ele. Porque ele é um bom homem que está sendo manipulado quando está mais vulnerável. Ela pausou, escolhendo as próximas palavras com cuidado. E por quê? Porque eu sei que ele não assinaria esses documentos voluntariamente. Não para ela. Não depois de tudo que ela fez. Dr. Silveira a estudou por um longo momento. Você é próxima dele. Não era uma pergunta. Isabela sentiu o rosto esquentar. Eu sou apenas uma funcionária. Senhorita Torres, trabalho com Henrique há 15 anos. Conheço-o bem. E nos últimos 6 meses antes do acidente, ele estava diferente. Mais leve, sorria mais. Chegou a cancelar reuniões para voltar para casa mais cedo. Algo inédito. O advogado inclinou-se para a frente. E quando perguntei o que mudara, sabe o que ele disse? Isabela balançou a cabeça, o coração acelerado. Disse que descobrira que a felicidade estava nos detalhes simples que sempre ignorara. Jardins, música, conversas genuínas com pessoas genuínas. Dr. Silveira sorriu levemente. Nunca mencionou um nome. Mas um homem não muda assim sem razão, ou sem alguém. Lágrimas queimaram os olhos de Isabela. Ela piscou rapidamente. Ele não se lembra de nada disso agora. Memória é complicada, mas sentimentos... Esses têm raízes mais profundas. Dr. Silveira pegou um bloco de notas. Vou investigar esses documentos, discretamente. Enquanto isso, preciso que você continue na casa. Seja meus olhos e ouvidos. Se Bianca tentar fazer Henrique assinar qualquer coisa nova, me avise imediatamente. E se ela me demitir? Ela não pode. Apenas Henrique tem autoridade para demitir funcionários. E legalmente, apesar das procurações, certas decisões ainda exigem capacidade mental plena, que pode ser questionada dado o estado pós-acidente dele. O advogado escreveu um número. Meu celular pessoal. Qualquer hora, dia ou noite. Isabela pegou o papel, sentindo esperança pela primeira vez em dias. Obrigada, Dr. Silveira. Não me agradeça ainda. Isso pode ficar feio antes de melhorar. Ele a acompanhou até a porta. Mas, senhorita Torres, você foi corajosa vindo aqui. Henrique tem sorte em ter alguém disposto a lutar por ele. Naquela noite, Mansão Mariane. Isabela voltou à mansão ao anoitecer, o cartão com o número de Dr. Silveira queimando no bolso como uma promessa. A casa estava estranhamente silenciosa. Apenas algumas luzes acesas. Ela entrou pela cozinha lateral. Clara estava preparando chá, o rosto tenso. Graças a Deus você voltou. Bianca saiu há 1 hora. Algo sobre um jantar de negócios.
E o senhor Henrique? Clara hesitou. Está no jardim, sozinho, há mais de 30 minutos. Isabela olhou pela janela. A lua cheia banhava o jardim em prata. E lá, sentado no banco de pedra próximo às roseiras, estava Henrique. Vá. Clara a empurrou gentilmente. Ele precisa de alguém real. Alguém honesto. Isabela saiu pela porta dos fundos, o ar noturno fresco contra sua pele. Seus passos na grama eram silenciosos. Henrique não a ouviu se aproximar. Estava com a cabeça inclinada para trás, olhando as estrelas, uma expressão de profunda melancolia em seu rosto. Senhor Mariane, ela falou suavemente para não assustá-lo. Ele virou a cabeça e algo atravessou sua expressão ao vê-la. Surpresa? Alívio? Isabela. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Não conseguia dormir. Vim para cá e... Não sei. Senti que precisava estar aqui. Posso sentar? Por favor. Ela se sentou ao lado dele no banco, deixando espaço respeitoso entre eles. O cheiro de rosas perfumava o ar noturno. Grilos cantavam na distância. Tive o sonho de novo. Henrique disse após um momento de silêncio. A mulher no jardim. Mas desta vez foi diferente. Houve música, piano e risadas. Como se fosse uma memória, não um sonho. Isabela sentiu o peito apertar. Era uma memória. Aquela tarde de sábado. Você me ensinou a tocar. Rimos quando errei as notas. O que mais você viu? Um vestido amarelo. Flores no cabelo. Sol criando reflexos dourados. Ele olhou para ela então, aqueles olhos cinza azulados penetrantes. E quando acordo, sinto uma perda. Como se algo precioso tivesse sido tirado de mim e eu não consigo lembrar o quê. Talvez não seja sobre lembrar, Isabela disse cuidadosamente. Talvez seja sobre sentir. Às vezes o coração sabe coisas que a mente esqueceu. Henrique a observava com intensidade crescente. Você fala como se soubesse do que estou falando. Porque eu sei. Porque vivo essa perda todos os dias. Porque você me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo. E agora me olha como uma estranha. Mas ela não podia dizer isso. Todo mundo perde coisas. Memórias, pessoas, momentos. Faz parte de ser humano. Bianca diz que estou tentando forçar memórias que talvez não existam. Que os sonhos são apenas meu cérebro processando o trauma. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Mas parece tão real. E quando estou com ela, sinto... Ele parou como se percebendo que estava sendo inadequado. Sente o quê? Isabela pressionou gentilmente. Desconexão. Como se estivesse representando um papel que não se encaixa. Ele olhou para as mãos. Ela é atenciosa, dedicada. Diz que me ama, que sempre me amou. Que o que aconteceu antes foi um erro, mas você não sente o mesmo. Não sei o que sinto. Henrique admitiu, vulnerabilidade crua em sua voz. Perdi 6 meses. 6 meses que aparentemente foram importantes, mudaram algo em mim. E agora estou preso nesse vazio, tentando juntar peças de um quebra-cabeça que não consigo ver. Isabela queria desesperadamente dizer a verdade. Eu sou a peça que falta. Aqueles 6 meses foram sobre nós. Sobre conversas no jardim, músicas ao piano, olhares que duravam segundos demais. Sobre uma conexão que transcendeu todas as barreiras de classe e circunstância. Mas Dr. Silveira havia sido claro. Não forçar. Deixar as memórias voltarem naturalmente. Posso te contar algo? Isabela ouviu-se dizer. Por favor. Há 2 anos, quando comecei a trabalhar aqui, você era diferente, distante, educado, mas frio. Como se tivesse construído paredes tão altas que ninguém podia alcançar. Ela olhou para as estrelas. Mas nos últimos meses, antes do acidente, algo mudou. Você começou a sorrir de verdade, a ouvir música, a passar tempo no jardim. Era como se... Ela buscou as palavras certas. Como se você tivesse finalmente permitido a si mesmo ser feliz. Henrique a encarava agora, completamente focado. E você sabe o que causou essa mudança? Você sabe. Em algum lugar profundo você sabe. Acho que só você pode responder isso. Eles ficaram em silêncio, o peso de palavras não ditas entre eles. Isabela podia sentir a tensão, a conexão invisível puxando-os. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Henrique quebrou o silêncio. Claro. Por que ainda está aqui? Bianca mencionou que você parecia desconfortável, que talvez fosse melhor você procurar outra posição. Ele a olhou de lado. Por que ficar? Isabela poderia mentir. Deveria mentir, mas estava cansada de mentiras.
Porque há 2 semanas você me pediu para não ir embora. Me pediu para esperar até você voltar para explicar algo importante. Ela o encarou diretamente. E eu ainda estou esperando. Henrique arregalou os olhos, o corpo ficando completamente imóvel. O quê? Quando? No dia do acidente. De manhã. Você encontrou algo e disse que precisava me explicar. Mas foi chamado pelo Dr. Silveira e saiu prometendo que conversaríamos quando voltasse. O que eu encontrei? Isabela sentiu as palavras na ponta da língua. Uma foto minha, debaixo do seu travesseiro. Me diga por que estava lá, por favor. Mas antes que pudesse responder, luzes de carro iluminaram a entrada. O som de motor, porta batendo. Bianca havia voltado. Merda! Henrique praguejou baixinho. Ela não pode me ver aqui com você, vai. Ele parou, percebendo como aquilo soava. Me desculpe. Não quero que ela torne as coisas difíceis para você. Eu entendo. Isabela levantou-se rapidamente. Mas, senhor Henrique, continue tentando lembrar. As memórias estão lá. Só precisam de tempo. Ela se afastou rapidamente, desaparecendo pela lateral do jardim antes que Bianca pudesse vê-la. Mas quando olhou para trás, Henrique ainda estava sentado no banco, observando-a partir com uma expressão de confusão intensa. E algo mais. Reconhecimento nascente. Dia seguinte, manhã. Isabela estava trocando os lençóis do quarto de hóspedes quando ouviu vozes alteradas vindas do corredor. Henrique e Bianca, discutindo. Ela se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Não preciso de sua permissão, Bianca. A voz de Henrique, rara irritação evidente. Não estou dizendo que precisa. Só acho que seria prudente esperar até estar completamente recuperado, antes de tomar decisões importantes sobre a empresa. Estou lúcido. Perfeitamente capaz de gerenciar meus próprios negócios. O médico disse que perdi memórias de 6 meses, não que me tornei incompetente. Uma pausa. Bianca, agradeço tudo o que tem feito, mas sinto que está me sufocando. Silêncio tenso. Estou apenas tentando ajudar. A voz de Bianca saiu magoada, vulnerável, uma performance perfeita. Depois de tudo que passamos, pensei que você apreciaria ter alguém que se importa. Eu aprecio, mas... Henrique suspirou. Algo não está certo. Não consigo explicar. É uma sensação, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. É a amnésia. Dr. Campos disse que você pode sentir desorientação temporária. Não é só isso. Passos. Henrique andando. Esses documentos que assinei. As procurações, as transferências. Não me lembro de discutir isso com você. Quando exatamente conversamos sobre isso? No hospital. Você estava preocupado com a empresa ficando desgovernada. Eu sugeri medidas temporárias. E eu simplesmente concordei? Isso não parece algo que eu faria. Henrique, você estava sob medicação forte. Confuso. Eu apenas tentei ajudar a organizar as coisas. Quero falar com o Dr. Silveira. Revisar tudo. Claro. Absolutamente. Bianca concordou rapidamente, talvez rápido demais. Mas talvez devêssemos esperar até você estar mais forte. Não precisa se estressar agora. Não é estresse. É minha vida. Minha empresa. Meus bens. A voz de Henrique endureceu. Vou ligar para ele hoje. Passos se afastando. Uma porta batendo. Isabela ouviu Bianca praguejar baixinho. Então sons de descagem telefônica. Oi, preciso marcar uma reunião urgente. Hoje, se possível. Sim, é sobre o Sr. Mariani. Exatamente. Precisamos discutir estratégias antes que ele... Entendeu? 2 horas? Perfeito. Isabela sentiu o coração acelerar. Bianca estava se movendo, fechando o cerco antes que Henrique pudesse descobrir a verdade. Ela precisava avisar Dr. Silveira. Imediatamente. 1 hora depois. Isabela estava no pequeno cômodo dos fundos que servia como escritório para funcionários quando seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Bianca Prado marcou reunião comigo às 14 horas. Interessante, continue alerta. Peça Dr. Silveira. Isabela digitou rapidamente. Henrique disse que quer revisar os documentos. Ela está preocupada. Resposta quase instantânea. Ótimo. A pressão a fará cometer erros. Mantenha-me informada sobre qualquer movimento dela. Isabela estava prestes a responder quando ouviu passos. Rapidamente trancou o celular e voltou a fingir organizar documentos de despensa. Era Henrique.
Ele parou na porta, surpreso ao encontrá-la ali. Isabela, posso falar com você um momento? O coração dela disparou. Claro, Sr. Mariani. Ele entrou fechando a porta, um gesto incomum, íntimo. Parecia nervoso, incerto. Aquela conversa ontem à noite. Você disse que eu pedi para você não ir embora, que prometeu explicar algo quando voltasse. Ele a encarava intensamente. O que mais aconteceu naquela manhã? Isabela estava no precipício. Podia contar tudo. Ou podia continuar esperando. Não force as memórias, Dr. Silveira dissera. Mas Henrique estava perguntando, buscando ativamente. Você... Ela respirou fundo. Você estava prestes a me contar algo importante. Algo sobre os últimos 6 meses. Mas foi interrompido pela ligação do Dr. Silveira. Sobre os últimos 6 meses. Henrique repetiu, processando. Os exatos 6 meses que perdi. Sim. E você sabe o que eu ia dizer? Isabela segurou a alça da bolsa onde a foto ainda estava guardada. Tenho uma ideia. Me conte. Não era um pedido. Era uma súplica. Por favor, Isabela, me ajude a preencher esse vazio. Ela olhou para aqueles olhos cinza-azulados, vendo desespero, confusão e algo mais, algo que parecia suspeitamente com esperança. Isabela começou. E então a porta se abriu bruscamente. Bianca. Seus olhos percorreram a cena, porta fechada, proximidade entre eles, a tensão no ar. Henrique, te procurei por toda parte. Precisamos ir. Sua consulta médica é em 20 minutos. Não tenho consulta hoje. Tem sim, amor. Agendei ontem. Acompanhamento neurológico de rotina. Ela sorriu, mas os olhos eram aço. Precisamos sair agora para chegar a tempo. Henrique olhou para Isabela, frustração evidente. Podemos continuar isso depois? Claro. Mas enquanto Bianca praticamente o arrastava para fora, Isabela sabia. Bianca não permitiria que aquela conversa acontecesse. A guerra estava escalando. E estava ficando perigosa. 3 dias se passaram em tensão crescente. Bianca mantinha Henrique em agenda apertada. Consultas médicas, reuniões virtuais cuidadosamente supervisionadas, descanso necessário, que o isolava de qualquer contato significativo com funcionários. Especialmente com Isabela. Mas algo estava mudando. Isabela sentia na forma como Henrique a observava, quando achava que ela não estava vendo. Na forma como ele hesitava antes de concordar com Bianca. Na crescente frustração que emanava dele como calor. Era quinta-feira à noite quando a tempestade chegou. Literalmente. 22h30, Mansão Mariani. O céu abriu em dilúvio. Trovões sacudiam as janelas. Raios iluminavam o jardim em flashes estroboscópicos. O vento uivava entre as árvores, fazendo os galhos das roseiras se curvarem violentamente. Isabela estava em seu quarto no anexo dos funcionários, tentando ler, mas incapaz de se concentrar. A tempestade externa combinava com a turbulência interna. Dr. Silveira a atualizara mais cedo. Conseguira evidências de que as assinaturas de Henrique nos documentos foram feitas sob efeito de medicação pesada, possivelmente administrada por Bianca. Era quase suficiente para anular legalmente os documentos. Quase. Precisavam de mais. Uma confissão. Uma testemunha. Algo concreto. Um trovão particularmente violento fez as luzes piscarem. Isabela olhou pela janela para a casa principal. A maioria das luzes estava apagada, exceto o quarto de Henrique no 2º andar e o escritório no 1º. Seu celular vibrou. Mensagem de Clara. Bianca saiu. Disse que ia encontrar advogados, mas está furiosa. Acho que o Dr. Silveira pressionou ela na reunião de hoje. Cuidado. Isabela respondeu rapidamente. Obrigada pelo aviso. Estava prestes a colocar o celular de volta, quando viu uma figura atravessando o jardim em direção ao anexo. Mesmo com a chuva torrencial e escuridão, reconheceu a silhueta imediatamente. Henrique. Ela desceu as escadas correndo, abrindo a porta lateral do anexo exatamente quando ele chegava. Estava encharcado, sem casaco, apenas camiseta e calça de moletom colados ao corpo. Cabelo pingando água. Senhor Mariani, o que está fazendo aqui fora nessa tempestade? Ele entrou, respirando pesadamente. Não de cansaço, mas de algo parecido com desespero. Precisava sair daquela casa, precisava te encontrar. Isabela pegou uma toalha do pequeno armário do corredor, entregando a ele. Você está gelado. Venha, vou fazer chá. A sala de estar do anexo era pequena e modesta.
Sofá velho, mas confortável, tapete desgastado, estante com livros de funcionários anteriores. Henrique se sentou, secando o rosto e cabelo mecanicamente, como se nem percebesse o que fazia. Isabela voltou minutos depois com 2 canecas de chá quente. Sentou-se ao lado dele, mantendo distância respeitosa. O que aconteceu? Henrique segurou a caneca, mas não bebeu, olhos fixos em algum ponto distante. Encontrei algo. Na verdade, coisas. Plural. Sua voz saía tensa, controlada demais. Bianca saiu para uma reunião. Disse que voltaria tarde. E eu, não sei porquê, mas senti que deveria procurar. No escritório dela, nos documentos. Isabela sentiu o coração acelerar. E o que encontrou? Contas bancárias em meu nome que não reconheço. Transferências de valores significativos para contas offshore. Contratos de venda de propriedades que possuo há décadas. Ele finalmente a olhou e havia dor crua em seus olhos. E relatórios médicos. Isabela, ela tem relatórios médicos que afirmam que sou mentalmente incapacitado. Assinados por um Dr. Campos que nunca vi na vida. Tudo fabricado, Isabela disse suavemente, para consolidar controle legal. Você sabia. Não era acusação, era constatação surpresa. Você sabia e não me contou. Eu estava tentando conseguir provas. Trabalhando com o Dr. Silveira para... Silveira está envolvido nisso? Ele está do seu lado. Investigando Bianca discretamente. Isabela colocou a mão sobre a dele. Um gesto impulsivo que a surpreendeu tanto quanto a ele. Ela é perigosa, Sr. Henrique. Precisávamos ter certeza antes de acusá-la. Henrique olhou para onde suas mãos se tocavam. Não se afastou. Meu próprio advogado e minha empregada trabalhando juntos para me proteger, enquanto a mulher que diz me amar tenta me roubar. Ele riu, um som amargo. Que ironia absurda. Você sempre foi bom em escolher pessoas leais, Isabela disse. Mesmo que não se lembre, essa habilidade não desapareceu. Henrique a estudou por um longo momento, algo intenso e indefinível em seus olhos. Por quê? Por que você se importa tanto? Sou apenas seu empregador. Você não me deve nada além de trabalho honesto, que já fornece. Por que arriscar tanto? Porque eu te amo. Porque você me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo. Porque você guardava minha foto debaixo do travesseiro como se fosse seu segredo mais precioso. Mas as palavras emperravam. Porque você merece pessoas que lutem por você, ela disse finalmente. E por quê? Porque antes do acidente você me pediu para ficar, para esperar. E eu ainda estou esperando aquela conversa. A conversa sobre o que eu ia te explicar. Henrique assentiu lentamente. Você nunca me contou o que eu encontrei naquela manhã. O que foi? Isabela respirou fundo. Era hora. Espere aqui. Ela subiu correndo para seu quarto pegando a foto da gaveta. Suas mãos tremiam quando desceu. Henrique estava de pé agora, olhando pela janela para a tempestade lá fora. Um perfil perfeito contra a luz fraca. Senhor Henrique. Ele se virou. Isabela estendeu a foto. É isso. Você encontrou isso. Henrique pegou a foto franzindo a testa em confusão. Então reconhecimento lento atravessou seu rosto. Ele olhou para a foto, depois para Isabela, depois para a foto novamente. Isso é você, no jardim, com aquele vestido amarelo. Sua voz saía rouca. Do meu sonho. Exatamente como no sonho. Não é um sonho, é uma memória. Onde eu encontrei isso? Isabela engoliu em seco. Debaixo do seu travesseiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva martelando as janelas. Henrique olhava para a foto como se fosse um artefato de outra vida, os dedos traçando a borda gasta. Por que eu guardaria sua foto debaixo do meu travesseiro? A pergunta era quase sussurro. Não sei. Eu ia te perguntar isso quando você voltasse da reunião com o Dr. Silveira. Mas o acidente... Isabela sentiu lágrimas queimando. Você nunca voltou. Henrique levantou a cabeça. E havia tantas emoções conflitantes em seus olhos que Isabela não conseguia decifrá-las todas. Confusão, reconhecimento, medo e algo que parecia perigosamente com esperança. Me conte. Sua voz era urgente agora. Me conte tudo sobre esses 6 meses. Não importa mais forçar memórias ou deixá-las voltar naturalmente. Preciso saber. Agora. Isabela sentou-se e Henrique se juntou a ela no sofá tão próximo que seus joelhos se tocavam. Ela começou a falar. Contou sobre aquela tarde de sábado,
quando ele a encontrou tocando piano. Como ele ensinou uma melodia simples. Como riram juntos. Contou sobre as conversas no jardim. Como ele começou a aparecer nas tardes de terça e sexta, quando ela cuidava das roseiras. Como falavam sobre tudo. Livros, música, sonhos abandonados, arrependimentos. Contou como ele começou a deixar pequenas notas. Como seus olhares duravam segundos demais. Como o ar ficava carregado quando estavam no mesmo cômodo. E aquela foto... Isabela apontou para a imagem que ele ainda segurava. Foi tirada num domingo. Eu estava no jardim. Nem sabia que estava aqui. Você apareceu com o celular e disse que queria capturar algo bonito. Algo que lembrasse que a vida ainda tinha momentos de alegria. Henrique ouvia em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra como se fosse oxigênio. Continuamos crescendo mais próximos. Você cancelava reuniões para voltar mais cedo. Jantávamos juntos às vezes aqui no anexo onde ninguém via. Você me contou sobre Bianca, sobre a traição, sobre como fechou seu coração. Isabela limpou uma lágrima que escapou. E eu te contei sobre minha vida. Sobre crescer pobre. Sobre estudar à noite enquanto trabalhava de dia. Sobre sonhos que parecem impossíveis quando você vem de onde eu venho. E nós... Henrique pausou como se a pergunta fosse difícil demais. Nós estávamos juntos? Romanticamente? Não oficialmente. Você era cauteloso, preocupado com diferenças de classe, com o que as pessoas diriam, com me colocar em posição vulnerável. Isabela sorriu fracamente, mas havia algo profundo e real. E naquela manhã, quando encontrei a foto, você estava prestes a me explicar, prestes a nomear o que era. Henrique fechou os olhos, a foto apertada contra o peito. Eu lembro... O sussurro era tão baixo que Isabela quase não ouviu sobre a tempestade. Não tudo, mas flashes, fragmentos. Você rindo enquanto tocava piano. Suas mãos sujas de terra. O cheiro de rosas. O som da sua voz lendo em voz alta enquanto eu fingia trabalhar no laptop. Ele abriu os olhos e havia lágrimas ali. Deus, Isabela. Como pude esquecer? Não foi sua culpa. Foi o acidente. Foi Bianca. A voz dele endureceu com certeza repentina. Ela soube. De alguma forma ela soube sobre nós e aproveitou o acidente. Apagou você. Reconstruiu uma narrativa onde ela era a única pessoa importante. Um trovão sacudiu a casa. As luzes piscaram novamente, mergulhando-os em escuridão por 3 segundos antes de voltarem. Henrique colocou a foto cuidadosamente na mesinha de centro, como se fosse inquebravelmente frágil. Então, lentamente, levantou a mão e tocou o rosto de Isabela, exatamente como fizera naquela manhã antes do acidente. Meu coração sempre soube, ele sussurrou, mesmo quando minha mente esqueceu. Por isso me sentia desconectado com Bianca. Por isso seus sonhos eram tão vívidos. Por isso não conseguia parar de olhar para você, tentando entender por que você parecia tão essencial. Isabela cobriu a mão dele com a dela, pressionando contra seu rosto. Você está lembrando, estou sentindo, que é mais importante. Ele se aproximou, a testa tocando a dela. Isabela, eu não sei ainda todos os detalhes. Não lembro de cada conversa ou cada momento. Mas sei isso, eu amo você. Amava antes, amo agora. Minha mente pode ter esquecido, mas meu coração nunca deixou. As palavras que Isabela esperara por semanas, finalmente ditas. Ela sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez desde o acidente. Eu também te amo, ela sussurrou. Nunca parei. Henrique fechou a distância, beijando-a com uma ternura devastadora. Não era o beijo de 2 estranhos. Era reconexão. Memória física. 2 pedaços se encaixando de volta no lugar certo. Quando se afastaram, ambos estavam chorando e sorrindo simultaneamente. O que fazemos agora? Isabela perguntou. Os olhos de Henrique endureceram com determinação. Agora vamos acabar com isso. Todas as mentiras, toda a manipulação. Bianca não sai impune. Ele se levantou puxando Isabela com ele. Dr. Silveira tem evidências? Você tem testemunho. Eu tenho os documentos que encontrei. Juntos temos o suficiente. Ela vai lutar. Vai ser feio. Deixa ser. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos. Você lutou por mim quando eu nem sabia que precisava de luta. Agora é minha vez. Vou proteger você, proteger nós, custe o que custar. Um som de carro chegando cortou o momento. Luzes atravessando as janelas. Bianca. Voltando.
Henrique olhou pela janela, a mandíbula apertada. Ela vai te ver saindo daqui. Não me importo mais. Henrique pegou a mão de Isabela, sem mais esconder, sem mais vergonha. Vamos até lá juntos e acabamos com isso agora. Henrique, espere. Precisamos ser estratégicos. Mas ele já estava saindo, puxando-a pela chuva em direção à casa principal. A tempestade os ensopou em segundos, mas nenhum dos dois se importou. Entraram pela porta principal exatamente quando Bianca subia as escadas da varanda, sacudindo água do guarda-chuva de luxo. Ela congelou ao vê-los, juntos, mãos entrelaçadas, encharcados. A implicação impossível de ignorar. Henrique, sua voz saiu aguda. O que está acontecendo? Por que você está com ela? Acabou, Bianca. Henrique disse, voz calma, mas implacável. Sei de tudo. Os documentos falsos, os relatórios médicos fraudulentos, as transferências de dinheiro, tudo. O rosto de Bianca passou por uma série de emoções, choque, medo, raiva, antes de se recompor em máscara de inocência ferida. Do que você está falando? Amor, você está confuso. A medicação... Não estou tomando medicação há 3 dias. Parei quando comecei a suspeitar que você estava me drogando. Ele deu um passo à frente. E minha mente está perfeitamente clara. Clara o suficiente para lembrar. Lembrar o quê? Mas o pânico em seus olhos atraiu. Dela. Henrique apertou a mão de Isabela. A de nós. De tudo que você tentou apagar. Bianca olhou para Isabela com ódio puro. Você. A palavra saiu como veneno. Sua vadia manipuladora. Você preencheu a cabeça dele com mentiras. As únicas mentiras aqui foram as suas. Isabela respondeu, voz firme apesar do medo. E acabaram. Você não tem nada. Bianca gritou, perdendo completamente a compostura. Eu tenho procurações legais. Controle sobre suas finanças. Você assinou tudo. Sob coerção e medicação forçada. Qualquer juiz vai anular. Henrique puxou o celular. E Dr. Silveira já está preparando as ações. Contra você. Fraude, falsificação, manipulação de pessoa incapacitada. Você vai responder criminalmente. Bianca empalideceu. Você não faria isso. Eu sou. Se nós fomos... Você foi uma mentira da primeira até a última palavra. Henrique cortou friamente. 3 anos atrás e agora. Quero você fora da minha casa. Agora. E se tentar me contatar novamente, ou tentar prejudicar Isabela de qualquer forma, eu garanto que passa o resto da vida na prisão. Bianca olhou entre os dois, percebendo que perdera. Completamente. Vocês vão se arrepender disso, ela cuspiu. Um milionário e uma empregada? Vão ser motivo de piada. A sociedade vai destruí-los. Deixa tentar, Henrique sorriu, mas sem humor. 30 minutos! Pegue suas coisas e saia. Os seguranças vão escoltar você. Bianca subiu as escadas pisando duro, ainda gritando ameaças, mas eram palavras vazias de alguém que sabia que havia perdido. Henrique puxou Isabela para perto, abraçando-a firmemente. Acabou. Ele sussurrou em seu cabelo. Ela não pode mais nos machucar. Isabela se agarrou a ele, o alívio tão intenso que suas pernas quase cederam. Lá fora, a tempestade começava finalmente a diminuir. 3 dias depois, Bianca saíra da mansão naquela noite de tempestade e nunca mais voltara. Dr. Silveira movera ações imediatas, congelando todas as procurações fraudulentas. A polícia abriu investigação formal. As manchetes explodiram. Ex-noiva tenta roubar fortuna de empresário pós-acidente. A narrativa pública virou completamente. Mas dentro da mansão Mariane, algo muito mais importante estava acontecendo. Henrique e Isabela estavam reconstruindo. Era domingo de manhã. Sol entrando generoso pelas janelas da sala de estar. Henrique estava sentado ao piano. Isabela ao seu lado no banco. Exatamente como 6 meses atrás. Tente de novo. Esses 3 acordes. Ele guiava os dedos dela com paciência infinita. Isabela pressionou as teclas errando a última nota. Riu. Sou péssima nisso. Você é perfeita nisso. Henrique beijou seu templo. E mesmo se não fosse, continuaria sendo perfeita. Ela se virou para encará-lo, algo sério em seus olhos. Henrique, precisamos conversar sobre o que acontece agora. Ele sabia que essa conversa viria. Afastou-se levemente, dando espaço para que ela falasse. O escândalo com Bianca vai passar, mas nós... Um empresário milionário e sua ex-empregada?
Isabela balançou a cabeça. As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer coisas horríveis. Deixa falar. Não é tão simples. Ela levantou-se andando até a janela. Sua reputação, seus negócios... Tenho medo de que minha presença te prejudique. Henrique foi até ela, virando-a gentilmente para encará-lo. Isabela Torres, escuta bem. Perdi você uma vez por causa de um acidente. Não vou perder de novo por medo do que outros pensam. Ele segurou o rosto dela. Você não é minha empregada. Nunca foi realmente. Você é a mulher que me ensinou a viver de novo. A sentir de novo. Que lutou por mim quando eu estava mais vulnerável. Mas as diferenças são apenas circunstâncias. Não definem quem somos. Ele encostou a testa na dela. Além disso, tenho um plano. Ela arqueou a sobrancelha. Que tipo de plano? Você vai voltar a estudar. Aquela faculdade de letras que abandonou por falta de dinheiro está paga, integralmente. Henrique, não posso aceitar. Não é caridade, é investimento. Ele sorriu. Em você, em nós, em nosso futuro. Você sempre quis ser professora, tradutora. Vai realizar isso. E eu vou estar ao seu lado, cada passo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Você realmente acredita que podemos? Eu sei que podemos. Henrique limpou suas lágrimas com os polegares. Aliás, há algo que preciso te mostrar. Ele pegou a mão dela, levando-a para fora em direção ao jardim. O jardim estava glorioso sob o sol da manhã. As roseiras que Isabela cuidou por 2 anos floresciam exuberantes. O ar cheirava a terra úmida pós-tempestade e flores. Henrique a guiou até o banco de pedra, onde conversaram na noite antes da tempestade. Mas havia algo novo. Uma placa pequena de bronze afixada no encosto do banco. Isabela leu em voz alta, a voz quebrando. Neste jardim encontrei o que procurava sem saber que procurava. Amor que floresce onde menos se espera. Mandei fazer ontem. Henrique disse suavemente. Este lugar é nosso. Onde tudo começou. Onde tudo voltou. Isabela não conseguia parar de chorar. Henrique se ajoelhou diante dela. Não completamente, mas o suficiente para pegar ambas as mãos dela. Isabela, ainda tenho lacunas nas memórias. Talvez sempre tenha. Mas não preciso de cada lembrança para saber isso. Você é minha pessoa. Meu lar, minha paz. Ele respirou fundo. Então estou te pedindo, não me deixe mais, fique. Não como funcionária, não como segredo, mas como minha parceira. Minha igual. Minha companheira de vida. Ela puxou-o para cima, beijando-o com intensidade, que dizia tudo que palavras não podiam. Sim, ela sussurrou contra seus lábios. 1000 vezes sim. Eles permaneceram abraçados no jardim entre rosas e promessas, reconstruindo o que o tempo tentara apagar. Henrique entrelaçou os dedos nos dela. Meu coração sempre soube, mesmo quando minha mente esqueceu. Isso é o que amor verdadeiro faz. Persiste, sobrevive, floresce mesmo em solo improvável. Eles ficaram ali, sob as estrelas, no jardim onde tudo começou e onde tudo se completou. 2 pessoas de mundos diferentes, que provaram que o amor não conhece barreiras quando é real. E naquela noite, entre rosas e promessas, Isabela soube com certeza absoluta. Algumas lembranças o tempo leva, mas o amor verdadeiro, esse nem a perda da memória apaga.